em mobilidade, olha só. 23ª. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Ambos são constituídos por várias unidades que recebem o nome de nucleotídeos, formados por uma molécula de base nitrogenada, uma molécula de ácido fosfórico e uma molécula de açúcar. Ok? Sobre o RNA, coloca aqui, sobre o RNA, é correto afirmar que... Então, bora falar um pouquinho dessas coisas que ele colocou no texto, já servindo de revisão para vocês. Bom, galera, quando a gente fala de ácido nucleico, a gente fala, né, como ele coloca aqui para vocês, a gente fala de DNA, né, e a gente fala aqui de RNA. Bom, galera, tanto o DNA quanto o RNA, galera, eles são formados, como ele está dizendo aqui, por nucleotídeos, unidades que recebem o nome aqui, ó, de nucleotídeos. Falou em nucleotídeo, galera, o nucleotídeo ele é formado por três regiões, né? Que regiões são essas? Nós temos a primeira região aqui, ó, vou colocar como região que é o fosfato. Nós temos o açúcar, né? Que é a chamada de pentose, e nós temos as chamadas de bases nitrogenadas, tá bom? Então, isso aqui, galera, é um nucleotídeo, tá bom? Lembrando que esse nucleotídeo, ele vai compor, tá? Ele vai formar tanto o DNA, tá bom? Quanto o RNA, tá bom? Então, isso aqui é o nucleotídeo. Bom, o que a gente tem que lembrar? Que tem algumas diferenças, tem algumas diferenças. Na verdade, tem algo que é em comum entre eles, mas tem algumas diferençazinhas. Olha só, galera. Aqui, o número 1 aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Número 1, número 2, tá? Bora para as diferenças agora aqui, relembrar. E o número 3. O número 1, galera, tá? É o fosfato. O fosfato, ele é o mesmo, tá? Tanto para o DNA quanto para o RNA. É o mesmo, tá bom? Ambos vão ter igualzinho, tá bom? O número 2 aqui, gente, é a pentose. A pentose, gente, é o açúcar, tá bom? A pentose, ela tem uma diferença pro DNA e pro RNA, tá bom? Toda vez que a gente falar em pentose do DNA, ela é chamada de desoxirribose, tá bom? Então, o açúcar do DNA ele é chamado de desoxirribose. Bom, Diego, e o açúcar do RNA? O açúcar do RNA, gente, ele é chamado de ribose, tá bom? Do RNA. Beleza. Bom, e nós temos a última estrutura aqui, a estrutura 3, que eu desenhei ali para vocês, né? Que são as chamadas de bases nitrogenadas. Essa aqui, ó, aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Essas aqui são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas têm uma pequena diferençazinha aí do DNA para o RNA, tá? Quando a gente fala em base nitrogenada aqui, gente, do DNA, nós vamos ter adenina pareando com timina. E nós vamos ter citosina pareando com guanina, tá bom? Tem alguma diferençazinha aqui, Diego, importante que eu tenho que saber? Tem, galera. Toda vez que eu te falar em adenina, a ligação entre adenina e timina, tá? Elas vão ter uma dupla ligação. E a citosina e guanina nós temos uma tripla ligação, tá? E que ligação é essa aqui, Diego? Tá? É uma ligação chamada de ponte de hidrogênio, tá bom? Então, entre adenina e timina, duas pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, três pontes de hidrogênio. Detalhe, galera, a timina ela é específica do DNA, tá bom? Então, se ela é específica do DNA, ela não tem no RNA, tá bom? Bom, galera, e no caso aqui do RNA, tá? Nós vamos ter adenina, só que no lugar da timina, nós temos a uracila. Tem citosina? Tem citosina. Tem guanina? Tem guanina. Tá bom? Mas a diferença é que no RNA, a base nitrogenada específica do RNA é a uracila. Tá bom? É importante a gente saber isso também. Tem alguma outra algo também aqui que eu tenho que complementar? Tem, galera. Tá? O DNA ele é uma fita dupla, assim, ó, né? Então nós vamos ter uma fita dupla no DNA, tá? E o RNA, galera, ele é uma fita simples,
Bom, acho que agora dá para a gente resolver. Então vamos lá. Sobre o RNA, é correto afirmar que, letra A, é o principal constituinte dos cromossomos? Não, galera. Tá? O principal constituinte dos cromossomos e nele que estão os genes. Não, quando falou em componente, principal constituinte dos cromossomos, a gente está falando de DNA. Tá bom, galera? Não de RNA. Então a letra A aqui está errada. Tá bom? Olha só, letra B. Seu nucleotídeo, nucleotídeo de quem, galera? Do RNA. Seu nucleotídeo é constituído pela molécula de açúcar denominada, olha só, galera, a gente diz aqui, a molécula de açúcar é chamada de desoxirribose. Mas eu coloquei para ti, gente, tá? Que a desoxirribose que a gente está vendo aqui, ó, tá bom? A desoxirribose, ela não compõe o RNA, mas sim aqui, olha, o DNA, tá bom? Então a molécula, o açúcar do RNA não é a desoxirribose, e sim a ribose. Tá bom, gente? Então a letra B também está erradíssima. Beleza? Bora para a letra C. Letra C. A base nitrogenada, olha só, timina é comum às duas moléculas. Timina é comum? Não, acabei de te falar que a timina, tá? Ela é específica do DNA, tá bom? Não se esqueçam disso, ela tem apenas no DNA, ela caracteriza o DNA, tá bom? Então a C está errada também. Letra D. Sua molécula forma, olha só, galera, uma dupla hélice como uma escada em espiral. Não, galera, eu te falei aqui, eu te mostrei, olha, que dupla hélice aqui, ó, é o DNA, fita dupla, tá? O RNA é fita simples, tá bom? Também não pode ser a letra D. A gente já sabe que a letra E, mas vamos lá. Letra E. É formado no núcleo celular, certíssimo, RNA, mas participa do processo de síntese proteica no citoplasma. Vamos lá, Diego, eu não entendi isso aqui, olha só, galera. Tá? Quando a gente fala de síntese de proteína, nós temos três etapas aqui. Tá? Nós vamos ter essa sequenciazinha aqui. Vou colocar para vocês, só para a gente entender. Tá? Ele te diz aqui que o RNA é formado no núcleo celular, tá bom? Mas participa do processo de síntese proteica no citoplasma. Olha só, galera. A primeira etapa aqui, né, gente, nós temos a chamada de duplicação ou replicação semiconservativa. O que acontece aqui nessa etapa? O DNA ele vai ser duplicado, tá bom? Isso aqui ocorre no núcleo, tá bom? A segunda etapa, gente, ela é chamada de transcrição. Digo o que é a transcrição. A transcrição é o período, né, é o momento onde é gerado um RNA, tá bom? A partir de um DNA. Isso é transcrição, tá bom? Então, esse RNA aqui, gente, tá? Ele também é formado no núcleo, tá bom? Esse RNA aqui, que é chamado de RNA mensageiro, tá, gente? Ele vai sofrer um processo, a gente vai ver isso em outro momento, em outras questões aí que a gente vai resolver, chamado de splice, tá? Splice são retiradas regiões chamadas de introns, tá? E são unidos outras regiões chamadas de exons. Aí ele vai estar maduro. O principal evento é esse, ele fica maduro. Quando ele fica maduro, gente, ele vai ter que ser lido, né, na última etapa, que é chamada de tradução, tá bom? Mas essa tradução, esse RNA, como a gente está vendo aqui, eu coloquei para vocês, ele está no núcleo, tá? Então, depois que ele é amadurecido, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, tá bom? Ele vai para o citoplasma para ocorrer o processo de tradução. Diego, lembra lá a tradução. Tradução, esse fita aqui é o RNA mensageiro. Nós vamos ter o ribossomo aqui, ó. O ribossomo ele vai passar, tá bom? Ele vai passar nesse sentido, ele vai passando por cima da fita aqui e vai lendo, vai traduzindo, tá bom? Então ele te diz na letra E. É formado no núcleo celular, RNA aqui, olha, formado no núcleo, certíssimo. Mas participa do processo de síntese proteica, né, a última etapa, na verdade, aqui a tradução, tá? No citoplasma, eu estou te falando aqui, ó, tá? Ele sai do núcleo, tá bom? Ele vai ser lido, esse RNA mensageiro, pelo ribossomo, tá? No citoplasma. Lembrando, só tem um ponto que vocês têm que ficar ligados aqui, gente, tá? A duplicação e a transcrição, elas só ocorrem no núcleo, tá? Lembra que quem tem núcleo é eucarionte, tá
bom? Vai ter núcleo e citoplasma, tá bom? Então esse processo aqui, esses processos, a duplicação e a transcrição de ocorrerem no núcleo, anota isso aí. Isso é em eucarionte, tá bom? E a tradução, que é a última etapa, ocorrer no citoplasma, isso é em eucarionte. Diego, e no procarionte? Lembra que o procarionte, gente, ele não tem núcleo, ele não tem carioteca, ele não tem núcleo, tá bom? Então, a duplicação, a transcrição e a tradução, elas vão todas ocorrer no procarionte, no citoplasma. Fica esperto nisso. Diego, repete aí que eu não fixei. Olha só, galera. Falou em duplicação e transcrição, elas vão ocorrer no núcleo, mas elas só ocorrem no núcleo em eucarionte, tá bom? E a tradução, que é a leitura, ocorre no citoplasma, isso em eucarionte, tá bom? Procarionte não tem membrana nuclear ou carioteca, então ele não vai ter núcleo. O material genético está disperso pelo citoplasma. Então, duplicação, transcrição e tradução em procarionte, eles ocorrem aonde? No citoplasma. Tá bom, gente? Então, a alternativa correta aqui. Letra E. Tranquilo, né? Te espero na próxima resolução. Um abraço.